E eu queria começar com uma coisa diferente, uma ideia aqui para vocês pensarem. Imagine se você recebesse uma carta de um escritório de advocacia famoso, informando que você é o único beneficiário de uma herança milionária, milhões e milhões e milhões e milhões de reais, de um parente distante, mas completamente desconhecido. Imagine, você recebeu lá em casa uma carta dizendo, você é o único beneficiário dessa herança. São milhões e milhões de reais, milhões e milhões e milhões. Só tem um porém, você nunca ouviu falar nesse cidadão. Nunca ouviu falar. O que você faz? Você sabe o número de golpes que existem no Brasil, né? Eu recebo ligações diárias, todos os dias, né? Alguns golpes, outros não. Tem gente querendo vender plano, né? Vivo, Claro, TIM, tal, essas coisas. Mas tem golpes também, tem tentativas de golpe. Mas por mais que você saiba disso, por mais que você saiba do número de golpes que existem no Brasil, você não tem como não ir atrás, não é verdade? Não é? Ou você ia ficar em casa esperando, isso aí deve ser mentira, né? Deve ser mentira. Por mais cético e descrente que você seja, você não vai jogar o papel fora. Por mais cético e descrente que você seja, você vai entrar em contato com esse escritório. A oferta é boa demais para ser descartada. A oferta é irresistível demais para ser deixada de lado. Não é verdade? A oferta é boa demais para ser ignorada. É exatamente isso que acontece com a ressurreição de Jesus. Por mais descrente que alguém seja, por mais cético que alguém seja, é muito difícil e é quase impossível alguém receber uma oferta dessas e descartar. A ressurreição de Jesus, ela tem implicações tanto na nossa vida presente quanto na eternidade. Por isso, ela é milhões e milhões e milhões e milhões de vezes melhor do que essa carta que você talvez receba, quem sabe um dia, né? Desse escritório. Certamente ela é muito melhor do que qualquer herança milionária. Porque a ressurreição de Jesus, ela tem implicações que transformam as nossas vidas hoje e transformam a nossa eternidade. É impossível a gente deixar isso de lado. Por isso que esse, gente, é um dos assuntos mais importantes da fé cristã. A Páscoa e a ressurreição são os assuntos mais importantes da fé cristã. Se a gente não lembrar disso toda semana, a gente está cometendo um erro grave aqui. Se a gente não lembrar disso todos os dias das nossas vidas, a gente vai viver de uma maneira que não deve ser vivida. Então eu queria começar hoje lendo um texto que está lá em Lucas 24, ele vai aparecer na tela e eu acho que vai estar um pouquinho mais fácil de visualizar, que diz assim: no primeiro dia da semana bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, através desse tema que é tão importante, tão essencial para a nossa fé. Que a ressurreição de Jesus hoje, no final desse estudo, possa ganhar um significado diferente nas nossas vidas, ou então que a gente relembre o significado da ressurreição para as nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria me concentrar em duas perguntas. Primeira, Jesus realmente ressuscitou? Ele ressuscitou de verdade? E segunda, se Jesus ressuscitou mesmo, o que isso significa para nós hoje? O que isso significa para nós hoje? Primeiro, Jesus realmente ressuscitou? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você crê na ressurreição de Jesus? Crê? De verdade? De verdade? Eu sei que muitos de nós que fomos criados num ambiente cristão, ou muitos dos que estão aqui que já se converteram há muitos e muitos anos, já considera isso como posto, né? Não tem dúvida sobre isso. Não tenho que discordar, não. Para mim, lógico, Cristo ressuscitou. Mas eu acredito que possa existir alguém aqui, e com certeza existem pessoas no seu círculo de convivência que não tenham tanta certeza assim da ressurreição de Jesus. Afinal, não é todo dia que a gente vê alguém que ressuscitou dos mortos, não é verdade? Quantas pessoas essa semana você encontrou que morreram, mas que você encontrou elas porque elas ressuscitaram? Nenhuma, né? É uma coisa meio difícil, né? Eu não vi ninguém, por exemplo. É uma coisa difícil de acreditar. Se você acredita, é porque você foi ensinado desde cedo, você tem convicções, você tem uma fé que te faz crer na ressurreição de Jesus Cristo. Mas aí eu vou um pouquinho mais fundo. Você acredita porque alguém te falou? Você acredita porque a mamãe te falou? Você acredita porque... Por que você acredita? Existem evidências que podem comprovar isso? Tem uma outra questão, um outro ponto, que apesar do Brasil, né, ainda ser um país de muita fé, né, o brasileiro tem que ser estudado, né? O brasileiro tem fé em tudo. É impressionante, né? O brasileiro acredita em absolutamente tudo. Tem gente, a maioria das pessoas tem muita fé no Brasil. Tem gente que acredita na ressurreição de Jesus, mas também acredita em santos, também acredita em signos, também pulam 7 ondas, também usam uma cor específica no Réveillon, porque vai que, né? Também não evitam passar embaixo de escada. E também não tomam manga com leite, porque vai que, né? A pessoa acredita em tudo. Aí você entra no perfil do Instagram daquela moça e diz assim, cristã capricorniana. Meu Deus do céu! O brasileiro acredita em tudo. Acredita em tudo. Ao que tudo indica, apesar do brasileiro ser assim, apesar do brasileiro ter uma fé assim, que precisa ser estudada, ao que tudo indica, está chegando uma geração, né? Uma geração aí que é um pouquinho mais cética, né? Em relação às questões espirituais, principalmente. A gente vê e começa a ver um claro distanciamento da fé, né? Em algumas gerações, por exemplo, a partir da geração Y. Geração Y, quem é aqui que nasceu entre 79 e 94? Quantos? Pouquinho, né? 79 e 94, tá?
Já a geração Z, que é a geração que vem depois dessa, de 95 a 2010, que eu estou nessa, não, mentira, não estou. Ela não vai acreditar em algo simplesmente porque você disse. Quantas pessoas tem da geração Z aqui, que nasceram entre 95 e 2010? Você está vendo como isso é verdade? Essas pessoas não estão na igreja. Essas pessoas não estão nas igrejas porque elas são mais céticas. Elas não acreditam nessas coisas. Como assim? É impossível um morto ressuscitar. Não tem como, né? Elas não vão acreditar porque está escrito ou porque a minha mãe disse. Eles são adeptos ao cientificismo. Sabe o que é isso? Cientificismo, eles só acreditam em algo que pode ser provado cientificamente. Eles só acreditam em algo que você pode levar no laboratório e comprovar. Por isso que, infelizmente, a nossa igreja não tem, praticamente, pessoas dessa idade. E o futuro, como vai ser? Por isso que é importante a gente que está aqui, não dá para falar para quem não está aqui, né? Então, por isso que é importante a gente que está aqui, a gente ouvir e entender algumas coisas para que a gente possa replicar. A nossa fé não é burra, gente. A nossa fé não deve ser burra, né? O que a gente vê isso com essas gerações mais novas chegando é que quanto mais jovem a pessoa é, por exemplo, mais ela vai respeitar a diversidade, né? Não é verdade? Que tem esse negócio hoje, né? Porque você tem que respeitar tudo. E não discordo que tem que respeitar tudo. Ela vai, respeito a diversidade. Eu respeito que você acredita em Jesus. Eu respeito que você acredita que Jesus ressuscitou. Eu respeito. Eu não acredito. Então, assim, elas são cada vez mais frias e céticas. No entanto, o que a gente vai perceber é que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que a ressurreição, ela era tão inconcebível para os primeiros cristãos quanto é para muitos hoje. Por isso, os evangelhos, eles estão cheios, mas cheios de evidências e argumentos que visam testificar a ressurreição de Jesus. Espera aí, Dirceu, como é que você está falando? Existem evidências da ressurreição de Jesus? Existem. Você tem que entender o seguinte, a arqueologia, ela é uma ciência relativamente nova. A nova arqueologia, então, ela tem 200 anos no máximo, né? E ela foi desenvolvendo de uma maneira que ela veio ajudar a testificar essas coisas. Outra coisa, tem gente que pensa assim, a história, como a gente testifica uma história? Como a gente comprova uma história? Não dá para levar em laboratório, né? Eu vou comprovar uma história levando em laboratório? Não existe isso. Eu vou comprovar uma história fazendo um exame de DNA de algo de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás? Não existe isso. Não existe. A gente testifica uma história por evidências, por textos, por manuscritos, por confirmações de textos. E isso, gente, é uma coisa linda de ver. É uma coisa linda de ver. O imperador César, se você for ver manuscritos mesmo antigos, foram encontrados 5 ou 6 de César. Tem alguns outros aí, histórias, que tem 2, 3 manuscritos que foram encontrados na arqueologia. Sabe quantos manuscritos, até pouco tempo atrás, foram encontrados sobre Jesus e o Novo Testamento e as histórias da Bíblia? Mais de 14.000. Mais de 14.000. E tudo isso só vem confirmando as histórias que a gente já lê na Bíblia. Então, assim, eu vou colocar algumas coisas, tem muita coisa que dá para falar aqui, então eu tentei resumir. Então, a primeira coisa é, os evangelhos e as cartas foram escritos
pouco tempo depois dos acontecimentos, enquanto as testemunhas ainda estavam vivas. Essa é uma das coisas que comprovam a veracidade desses relatos. Quando os evangelhos foram escritos, gente, quando os evangelhos do Novo Testamento, né, foram escritos, as pessoas, as histórias ainda estavam circulando. E as pessoas que estavam sendo citadas nesses eventos ainda estavam vivas. Marcos, por exemplo, ele cita repetidamente o nome de várias mulheres que encontraram Jesus ressuscitado. Se você for ler lá Marcos 15, 16, capítulos 15 e 16, ele vai citar repetidamente o nome de algumas mulheres. E aí, é como se ele estivesse dizendo assim, isso aí é uma nota de rodapé, sabe? Essas são as fontes. Ou seja, olha só, se você quiser checar a veracidade, sabe, Maria, sabe? Vai lá e fala com ela. Ela está lá, pode ir lá, conversa com ela. Ele está dizendo, olha, elas estão vivas, vocês podem confirmar tudo isso. Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que Jesus apareceu a várias pessoas. Ele apareceu entre elas Pedro, Tiago, todos os apóstolos, e apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E aí ele põe, a maioria dos quais ainda está vivo. Olha lá, ó. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido, quer dizer, já tenham morrido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Uma das maneiras dos evangelhos testificarem a ressurreição de Jesus é justamente isso, ó. Existem pessoas que viram. Jesus em uma vez apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Imagina isso? Imagina a cara dessas pessoas quando viram Jesus ressurreto. Vão lá e falem com ele. Tem um filme bem interessante, que é Ressurreição, tem na Netflix, tá? É uma história, tá? Não está na Bíblia, mas é uma história que conta a busca de um tribuno, né? de um centurião romano lá, a busca dele pelo corpo de Jesus, depois da morte dele. E é muito interessante, porque ele retrata essa tensão. Qual era o interesse de que o corpo de Jesus ele sumisse? Qual era o interesse? Para os romanos não tinha interesse nenhum. Para os líderes judeus, os líderes dos fariseus, não tinha interesse nenhum também. Os judeus, os discípulos de Jesus, talvez sim, mas até você, né, é muito difícil isso acontecer. Os discípulos foram lá, eles rolaram a pedra, a pequena pedra. A gente pensa numa pedra, sei lá, que pedra, né? Uma pedrinha, né? 2 toneladas a pedra, mais ou menos tinha. Eles foram lá, deram uma caixinha para os guardas, porque tinham guardas, né? O túmulo de Jesus foi selado, a Bíblia diz, e tinham guardas cuidando da tumba ali, do túmulo. Não tem esse negócio de dar caixinha. Sabe qual era a pena para os soldados romanos, caso isso acontecesse? Morte. Não tem caixinha que pague isso, né? É muito difícil você comprovar e certificar dessas coisas. Outra coisa que comprova e testifica a ressurreição, segundo os evangelhos, é quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Quem foram as primeiras testemunhas? Maria Madalena, né? Celso era um filósofo grego. E ele era grande opositor ao cristianismo. Ele viveu no 2º século. E ele escreveu uma série de obras no 2º século que enumeravam argumentos contrários à fé cristã. Esse era um dos principais argumentos que ele usava.
Olha lá o que ele diz. O cristianismo não pode ser verdade, pois os relatos escritos da ressurreição são baseados em testemunhos de mulheres, e todos sabem que as mulheres são histéricas. Foi ele que falou. Não fui eu. Foi ele que falou. Eu só estou retratando, colocando o que ele disse. Tá? Fato é, gente, isso na época era sério, por quê? Porque o testemunho de uma mulher naquele contexto, tá? E vamos voltar naquele contexto, graças a Deus hoje é diferente. Mas o testemunho de uma mulher naquele contexto não era válido. Sabia disso? Oi? Bons tempos. O testemunho não era válido, não tinha valor. Quando uma mulher testemunhasse algo, esse testemunho tinha que ser validado ou pelo pai dela ou pelo marido dela. Sabia disso? Que horror, né, Mariana? Que terrível. Mas era assim. Agora, para quem Jesus decide aparecer primeiro? Para as mulheres. E para que mulher? Para Maria Madalena. Maria Madalena, ela tinha sido liberta de demônios. Ela não era uma mulher. E assim, as mulheres já não eram bem vistas, né? E bem, elas não tinham crédito. Maria Madalena, então, meu filho, é loucura. É loucura. Após a ressurreição, Jesus decide se revelar primeiro para a pessoa menos provável, excluída, desprezada. Talvez considerada por muitos uma paciente de doença mental, porque ela era endemoniada, mas ela, assim, nas atitudes, ninguém... ela é endemoniada. Não, é louca. Né? Naquela época. Percebe o que isso significa, gente? Significa pelo menos duas coisas. Primeiro, é uma clara demonstração da graça de Deus. A salvação não depende do nosso mérito e dos nossos esforços. Jesus se revelou para a pessoa menos provável, excluída. Isso é uma demonstração da graça de Deus. Do amor maravilhoso e grandioso de Deus. E segundo, se Lucas ou os outros evangelistas estivessem tentando forjar uma história, se isso tudo fosse historinha, não, a ressurreição de Jesus, vamos fingir que ele ressuscitou. Então vamos combinar aqui, vamos contar uma história. Então Mateus, Marcos, Lucas e João sentaram juntos, combinaram, a gente vai escrever assim, assim, assado, beleza? Beleza, vamos escrever então. Se eles quisessem afirmar, Jesus realmente ressuscitou, eles iam inventar uma história, ela... Que fosse mulher, mas que fosse a mulher do sacerdote. Entende? Qual é o motivo porque as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Os maldosos vão dizer porque elas espalham muito bem a notícia. Mas não é isso. Por que eles escreveram isso? Porque é verdade. É verdade, não foi forjado, é verdade. A única razão para ter presença de mulheres nesses relatos é porque eles de fato aconteceram. Aconteceram. Tem gente que vem conversar e fala assim, Dirceu, tem uns negócios aqui que eu não estou entendendo não. Eu estou lendo a Bíblia. E aí no evangelho diz que eram 2 anjos, no outro evangelho diz que era 1. E aí, num evangelho diz que era um cego, no outro evangelho diz que eram 2. Tem um negócio errado aí, Dirceu. Tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu faço um trabalho, né, intelectual com a pessoa. Vamos pensar que você presencia um acidente de carro, um acidente de trânsito. E aí vem o policial lá, você para, né, chama o BPTran, e aí chama as testemunhas. E as testemunhas vão relatar o que elas viram. Vai sair tudo igual, gente? Impossível sair tudo igual. E você sabe que os policiais, eles sabem, né? Que se você contar exatamente a mesma história, aí tem. Do mesmo jeito, certinho, aí tem. Esse é um dos pontos que ajuda a testificar que os evangelhos são verdadeiros também.
Porque ninguém depois, em 2000 anos de história, falou, aqui ó, tem um aqui, aqui tem dois, vamos arrumar, né? Vamos arrumar. Ninguém arrumou, gente. É verdade, porque vieram assim. Terceira coisa, a ressurreição era tão inconcebível para as pessoas do primeiro século, como é para muitos hoje. Tem um texto interessante em Mateus 28, 17, que diz assim, ó, Jesus, pensa só, Jesus, ele morreu, os discípulos viram Jesus morrendo. Jesus, né, foi sepultado. E aí depois os discípulos viram o túmulo vazio. E agora Jesus aparece para os discípulos. E aí, depois que Jesus aparece ali na frente dos discípulos, e ele está na frente dos discípulos, tem um versículo que às vezes passa batido por nós que diz assim, ó, quando o viram os discípulos, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. O cara está aqui na minha frente, eu posso tocar nele. Alguns viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Se fosse forjada a história, esse versículo não podia estar aqui, certo? Se a história fosse inventada, não podia estar aqui esse versículo. Alguns discípulos duvidaram. Ninguém conta uma história de um conto de fada, dizendo que alguém ressuscitou dos mortos e diz que no meio diz que alguns deles não acreditaram. Sabe o que é isso, gente? Isso é a vida como ela é. Eu tenho certeza que se Jesus aparecesse aqui, hoje, em carne e osso, tá? Em carne e osso, porque Jesus ressuscitou em carne e osso, tá? Lucas 24, 39 diz isso. Se Jesus aparecesse em carne e osso, eu tenho certeza que muitos aqui iriam acreditar. Mas alguns, eles iam, peraí, o que eu comi hoje de manhã? Eu não estou passando muito bem, acho que eu estou meio tonto, né? É isso. É isso. Alguns imaginam que, como se trata de um povo que viveu há milhares de anos, eles eram mais simples, ignorantes, e eles eram mais suscetíveis ao sobrenatural. Isso não é totalmente verdade, gente. Não é. Os gregos, eles não criam na ressurreição. Os gregos, eles criam numa ressurreição espiritual, lá, né? Não em carne e osso. E os judeus, eles criam na ressurreição geral, mas no fim dos tempos. O povo judeu, gente, até hoje, os que não creem em Jesus, até hoje eu acho que talvez seja o povo mais difícil de crer no Evangelho. Porque para eles é inconcebível a ideia de um Deus encarnado. Para eles é inconcebível a ideia de um corpo ressuscitado e transformado. Isso é inconcebível para eles. E Jesus, ele tinha carne e osso, né? Eu acho que eu pus o texto de Lucas 24. Não? Então não. Jesus tinha carne e osso, Lucas 24, 39. Outra coisa, o impacto e a transformação na vida dos discípulos. Esse é um outro fato que é uma evidência da ressurreição de Jesus. Pensa só. Depois que Jesus foi morto, os discípulos se esconderam. Eles estavam o quê? Morrendo de medo. Eles estavam em pânico, porque se o nosso mestre foi morto, o que vai acontecer se esse pessoal encontrar a gente? A gente vai morrer também. A gente vai para a fita também, né? Como dizem. Então, assim, eles estavam morrendo de medo. Agora eu te pergunto, o que fez com que esse grupo medroso dos primeiros cristãos, que era formado na sua maioria de pescadores sem instrução, o que fez com que eles fossem transformados de tal maneira ao ponto de chegarem ao palco da história mundial? Aliás, um parênteses aqui, quem poderia imaginar naquele tempo que depois de 2000 anos não seria o Império Romano que estaria vivo ainda, mas o cristianismo? Era loucura. O que aconteceu
para esse grupo de discípulos medrosos, totalmente acovardados, se transformassem desse jeito e ao ponto da notícia chegar a gente até hoje? O que aconteceu? Tem gente que diz que os discípulos inventaram essa história, né? Já disse aqui. Que os discípulos inventaram. Era tudo mentira. E aí eu te pergunto, até onde você sustenta uma mentira? Você conta uma mentira para alguém, e aí você começa a ser perseguido. E aí você conta outra mentira, aí você vê o seu vizinho lá que seguiu a mentira, foi morto, foi assassinado. E aí você continua... Gente, você para? Não, peraí, gente, era tudo mentira, a gente inventou, né? Brincadeirinha. Não. Até onde se sustenta uma mentira? Tem gente que diz que era por causa de dinheiro. Se você ler os evangelhos, você vai dar risada, porque dinheiro mesmo eles não tinham. Tem gente que diz que era por causa de fama e notoriedade. Fama só depois de ser martirizado, só se for. Porque eles morreram. Eles eram jogados aos leões nas arenas romanas. Eles eram assassinados. Dos 12 discípulos, gente, dos 12, 11, segundo a tradição cristã, 11 foram assassinados por causa do evangelho. E um, que era João, ele foi exilado e não é que ele estava bem, não. Ele estava preso. Morreu por causa disso. Até onde se sustenta uma mentira? Até onde? Ou esses caras eram muito loucos, muito loucos, ou tudo que eles disseram era realmente verdade. Eu fico com a segunda opção. Nenhuma perseguição ou morte foi suficiente para inibir a propagação da mensagem de Cristo. Lucas vai nos dizer lá em Atos que 2 fatores transformaram os discípulos. 2. Primeiro, a ressurreição de Jesus e segundo, a descida do Espírito Santo. 2 fatores. Veja, gente, você acredita que Jesus ressuscitou? Eu acredito que os céticos, as pessoas que não têm fé, elas têm o direito de fazer boas perguntas e elas têm o direito de receber boas respostas. Não me responda alguém da geração Z que venha perguntar para você falando, não, porque a Bíblia diz. Ele vai precisar de mais do que isso. E não é porque ele tem falta de fé, simplesmente não é porque... Não é isso, gente. As pessoas precisam sim receber boas respostas. A nossa fé não deve ser burra. Não deve. A gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar. A nossa fé não deve ser burra. Não diga simplesmente, porque minha mãe me disse e está na Bíblia. Não rola. Mas a gente tem que ter consciência de uma outra questão. A incredulidade não é simplesmente a falta de provas ou a falta de evidências. Tem algo dentro do nosso coração, gente, de todo o coração do ser humano. Tem algo dentro do nosso coração que luta contra essa mensagem. Por quê? Porque é difícil de acreditar? Não, não é por isso. Porque se isso for verdade, eu tenho que abrir mão da minha vida. Se isso for realmente verdade, não sou eu que mando. Se isso for realmente verdade, eu tenho que abrir mão dos meus desejos, dos meus anseios, dos meus sonhos, me jogar aos pés de Jesus e falar, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor que manda na minha vida. A gente, no fundo, a gente não quer perder o controle. No fundo, a gente quer mandar. No fundo, a gente quer dominar como Deus. Esse é o pecado original, eu sempre falo isso, né? Esse é o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. Não foi comer a fruta.
O pecado original foi: eu quero ser como Deus, eu quero mandar, eu quero ter o domínio, eu quero ter o controle. E contra esse pecado que a gente, inclusive cristãos que a gente acredita na ressurreição, a gente tem que lutar contra ele todos os dias. Porque não sou eu que mando, é Deus. Eu não tenho controle, é Deus. Eu não quero estar em evidência, é Ele que tem que estar. Segunda parte, se Jesus ressuscitou, e aí a parte prática, o que isso significa para nós hoje? Tá? Tem um texto que diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Isso é Paulo, tá? 1 Coríntios 15. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Paulo é muito louco, né? Porque ele fica repetindo as afirmações, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se não existe ressurreição dos mortos, a gente está aqui de bobeira. Podemos ir embora, fecha isso aqui, vende esse terreno, vende esse templo e vai embora. Se não existe ressurreição dos mortos, isso tudo aqui é besteira. Existem acontecimentos, gente, que são extraordinários. Existem acontecimentos, assim, que por mais extraordinários que sejam, eles não mudam em absolutamente nada na nossa vida. Por exemplo, você sabia que o homem pisou na Lua? Sabia? Tem gente que acredita também, tem gente que não acredita, tá? Eu, particularmente, acredito. O homem pisou na Lua. Beleza, legal, parabéns. E aí? O que isso muda na minha vida? Absolutamente nada. Nada, na dica de nada. Não muda nada, é um acontecimento extraordinário. Agora, se Jesus ressuscitou, isso deve mudar as nossas vidas. Deve mudar as nossas vidas. Primeiro, porque se Jesus ressuscitou, a gente tem que considerar tudo o que ele disse. Ninguém nega que Jesus foi um cara legal. Ninguém nega que Jesus foi uma boa pessoa. Ninguém nega essas coisas. Apesar de que eu acho que existe aí um conceito de Jesus que é meio fora do que... O pessoal não está lendo a Bíblia, tá? Porque o pessoal imagina aquele Jesus, parece um cara que acabou de sair do hospital, sabe? Um cara fraquinho. Lê a Bíblia, meu filho. Ele não era assim, não. Ele tinha palavras muito contundentes. Eu coloquei alguns exemplos aí de palavras contundentes. Quer ver? Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Amém? Também qualquer um que disser a seu irmão racá, era tipo uma ofensa. Tipo chamar de idiota. Tá? Ô idiota. Tá? Qualquer um que chamar o seu irmão de idiota será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Amém? Ninguém lê essas partes de Jesus, né?
Que mais ele disse? Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, ou para um homem, né? Já cometeu adultério com ela no seu coração. Amém? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Confira aqui comigo no replay. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amém? Não acumulem tesouros na terra. Amém? Não se preocupem com as suas vidas. É a geração mais ansiosa e preocupada que existe. Jesus diz, não se preocupem com as suas vidas. Não julguem. Esse aqui ninguém passava, né? Não julguem. Inclusive eu, lógico. Ninguém passava. Agora, a palavra eu acho que a mais contundente de Jesus é essa aqui. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer o que o homem finque contra seu pai, filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, até aí a gente entende. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus era um cara legal, desses que saiu do hospital, né? Tudo paz e amor. Não é assim. Se Jesus ressuscitou, a gente tem que levar a sério tudo isso. Se Jesus ressuscitou, a gente tem que levar a sério o que ele disse. A gente tem que levar a sério a sua palavra. Se Jesus ressuscitou, ele é realmente o Messias enviado por Deus. Se ele ressuscitou, ele é o Deus, o próprio Deus encarnado. Se ele ressuscitou, a história, segundo a Bíblia, é toda verdade. Se ele ressuscitou, a gente tem que considerar absolutamente tudo o que ele disse. Tem uma frase interessante do Timothy Keller que diz assim: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você deve aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou, então por que se preocupar com o que ele disse? Para que se preocupar? A questão não é se você gosta ou não dos ensinamentos dele, mas se ele ressuscitou ou não dos mortos. Por que muita gente nega isso, gente? Porque se tudo isso é realmente verdade, a única coisa que a gente pode fazer é se submeter a ele. Como é difícil fazer isso, né? Como é difícil renunciar às nossas próprias vidas. A gente não quer ninguém que nos dizendo o que a gente tem que fazer. A gente não quer ninguém nos controlando. Outra coisa, se Jesus ressuscitou, um dia nós também iremos ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a garantia da restauração de todas as coisas. É a garantia que o Shalom de Deus vai prevalecer por toda a eternidade. Shalom muita gente entende somente por paz. Shalom é paz, mas não é só isso. Shalom envolve uma palavra que é muito mais ampla, é muito mais abrangente do que tudo isso. Shalom dá a ideia de alguma coisa que não tem nada faltando, que é perfeito, que é completo. Se Jesus ressuscitou, o Shalom de Deus vai prevalecer algum dia. Deus vai vir e vai restaurar todas as coisas. A ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia nós também iremos ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança.
Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Você compreende a transformação que isso pode trazer à vida de alguém? Vamos falar sério. Como é difícil as nossas vidas aqui às vezes, não é? Na Terra. Como é difícil às vezes. Né? Tem muitas coisas boas, mas às vezes tem umas coisas que são muito complicadas. Como é difícil, como pode ser complicada. Como pode ser complicado enfrentar o sofrimento, a enfermidade, a morte de um ente querido, né? Estava conversando semana passada com a Alice, que o tio dela faleceu. Como é difícil enfrentar isso, como é difícil, como é duro, como é complicado. Mas a ressurreição de Jesus, ela nos traz esperança. Esperança de que isso aqui não é o fim. Esperança de que um dia a gente também vai ressuscitar. A nossa vida aqui na Terra deve ser diferente. Deve ser diferente. Por exemplo, imagine que você chame 2 pessoas para realizar um trabalho para você. Só que esse trabalho é um trabalho absolutamente monótono, chato, cansativo e tedioso. Imagina as piores condições possíveis para esse trabalho, tá? Você chama 2 pessoas e as 2 têm que fazer exatamente o mesmo trabalho. Imagina aí, uma coisa ruim, né? Cada uma dentro de uma sala sem janela. Uma vez eu trabalhei um período numa sala sem janela. Gente, a pior coisa que existe no mundo, uma sala sem janela. Imagine você colocar essas pessoas para fazer isso e num trabalho cansativo, entediante, repetitivo, absolutamente sem graça. Só que tem uma diferença. Antes de iniciar o trabalho, você chama as 2 pessoas individualmente. Para uma, você fala assim, olha, você vai fazer esse trabalho e você vai receber R$2.000 por mês. A outra pessoa você chama separadamente e você diz, você vai fazer esse trabalho e você vai receber R$200.000 por mês. Qual dessas pessoas você acha que vai trabalhar mais empolgada? Qual dessas pessoas que vai se atentar e vai enfatizar mais para os problemas do que para as qualidades do trabalho, se é que existam? Qual dessas pessoas vai trabalhar de uma maneira mais alegre e vibrante? Preciso explicar? Não. Não, né? O nosso salário vai ser muito maior do que R$200.000 depois que a gente terminar essa vida aqui. Quando a gente vive a nossa vida aqui com os olhos no futuro, a nossa vida aqui tem que ser diferente, por mais difícil que seja, entende? Por mais difícil que seja. Quando a gente crê na ressurreição, o nosso presente é completamente transformado. Porque a gente sabe que o nosso futuro é muito mais brilhante, muito melhor do que qualquer situação que a gente possa enfrentar nessa terra. Todo mundo aqui tem uma certeza. Ninguém vai sair vivo dessa vida, certo? Todo mundo aqui tem essa certeza. Ninguém vai sair vivo dessa vida. A não ser que Jesus volte antes, né? A ciência pode avançar, a ciência pode tentar criar medicamentos modernos, descobrir curas de doenças, mas vão surgir outras, gente. Vão surgir outras. O problema da morte não é um problema de doença, de bactéria, de vírus, de mosca que traz um negócio que se chama dengue. Não é isso. Esse não é o problema da morte. O problema da morte é o nosso pecado. A ressurreição de Jesus traz uma esperança que nenhuma ciência pode sequer vislumbrar. Que um dia nós também podemos ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. Veja o exemplo, por exemplo,
de Joni Eareckson Tada. Ela, com 17 anos, ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Um dia, quando ela estava na igreja, o pastor pediu que todos se ajoelhassem. Ela na cadeira de rodas, na igreja, tetraplégica, ela pediu que todos se ajoelhassem. Todos se ajoelharam, menos Joni. E aí ela diz assim: como todas as pessoas estavam ajoelhadas, eu certamente me sobressaía. E não pude conter as lágrimas. Ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer quando estiver com minhas pernas ressurretas é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. E eu, com meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante. Consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu, vítima de uma lesão medular? Essa é a esperança que a ressurreição deve nos trazer. Foi a ressurreição de Jesus que trouxe esperança para Joni Eareckson. Ela tem um perfil no Instagram e às vezes ela... Gente, eu nunca vi uma pessoa tão alegre e tão animada falando das coisas de Deus e de Jesus. Ela não mexe do pescoço para baixo. Eu nunca vi alguém tão alegre. Ela tem um marido que cuida dela durante todos esses anos. Hoje ela deve ter 60 e poucos, talvez quase 70. Ela tem um marido que cuida dela e desde do que aconteceu, acho que ele conheceu ela assim, ele se desdobra por ela, um japonês. É muito legal de ver. Que esperança, que alegria, que vida contagiante. E às vezes a gente reclama de uma dorzinha nas costas, né? Não sei o quê. A esperança da ressurreição deve nos trazer vida. Foi a ressurreição de Jesus que transformou a vida dos discípulos de Jesus. Foi a ressurreição de Jesus que deu a ousadia que eles precisavam para enfrentar a perseguição, o sofrimento e a morte. Pega um dia, senta e leia Apocalipse. É meio doido, mas leia Apocalipse. Só que leia assim. Faz de conta que você é um cristão do primeiro século que está sofrendo perseguição e os seus amigos todos estão morrendo e sendo assassinados, jogados aos leões, sendo empalados e crucificados, porque são cristãos. E aí você pega e lê Apocalipse como se fosse uma carta que foi enviada a você, cristão que está sofrendo todo esse ambiente de perseguição. Você não vai entender muita coisa, e é normal que não entenda mesmo, porque muita coisa era do contexto daquela época, muitos sinais eram próprios daquela época e hoje a gente perdeu. Mas uma coisa que fica quando você termina de ler o Apocalipse é assim: esperança. Permaneçam, sejam fiéis. Aqui não é o fim, sejam fiéis. Somente a boa notícia do Evangelho consegue trazer esperança assim. Todo mundo aqui já recebeu uma oferta que é imperdível. Essa oferta não veio de uma carta de um escritório de advocacia. Essa oferta não é uma herança milionária de um homem desconhecido que quer dar dinheiro para você. Não, não é isso. Todo mundo já recebeu a oferta da esperança da salvação. O que eu faço com isso? O caminho não é difícil. É crer em Jesus. Crer que Jesus morreu pelos seus pecados e crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É só isso que você tem que fazer. Pô, Dirceu, só isso? Não tem que vir para a igreja, não tem que nada.
creia nisso. Porque se você crer nisso de verdade, com todo o seu coração, o resto vai ser consequência. Você não vai resistir, você vai querer ler o que esse Jesus fez por você, fez. Você vai ficar louco para ler a Bíblia todo dia, ninguém vai precisar te lembrar. Não vai precisar de um aplicativo, pip, leia a sua Bíblia hoje, pip, leia a sua Bíblia hoje. Não, você vai estar sedento para saber o que esse Jesus fez por você. Entregue a sua vida a Cristo. E quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós, não tem outra opção a não ser a gente se render e se jogar aos pés dele. A maior notícia de todos os tempos é essa: Jesus ressuscitou. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o teu plano de salvação é perfeito. Nós te agradecemos porque o Senhor resolveu se fazer homem, habitar entre nós, viver uma vida perfeita, morrer o sacrifício que nós deveríamos ter morrido. Mas nós te louvamos porque o Senhor não ficou morto, nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou dos mortos. Nós te louvamos porque isso é verdade. Nós te louvamos porque a ressurreição do Senhor Jesus traz esperança para a nossa vida aqui na terra e traz esperança para a nossa vida eterna. Que o Senhor queime, faça arder os nossos corações com essa verdade. Que o Senhor transforme as nossas vidas, que a gente não queira ficar quieto, que a gente não queira ficar calado, mas que a gente queira espalhar essa notícia para todo mundo por quem a gente passar. O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus morreu por você. Que isso cause efetivamente as transformações nas nossas vidas e que a gente esteja cada dia mais sedento por ouvir da tua palavra, por seguir o Evangelho, por entender do que o Senhor quer nos ensinar. E que a gente tenha esperança, como os discípulos tiveram, como os apóstolos tiveram, como a Joni Eareckson tem, essa esperança que é uma esperança viva, uma esperança alegre, uma esperança que satisfaz, uma esperança que as pessoas olham para a gente e digam, olha, tem alguma coisa diferente. Cuida da gente, renova essa nossa esperança, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.